Irmãos, esses dias têm sido dias bastante difíceis. E o Espírito Santo me levou para essa palavra e eu vou começar com esse tema, para você já ir se inteirando do que Ele está dizendo para nós como igreja. O tema é últimos dias. E agora? Esse é o tema de hoje, últimos dias. E agora? É uma pergunta. Porque últimos dias não tem como negar. São os últimos dias, mas e agora? E quando falamos de últimos dias, a gente já é levado escatologicamente a pensar nos últimos dias, no tempo em que Ele está para levar a sua amada esposa, levar a igreja, num tempo onde vai dar início à grande tribulação, depois Ele volta para estabelecer o milênio. Quando falamos de últimos dias, estamos falando desses dias, onde as dores de parto elas aumentam, porque a contração aumenta, e se aumenta a contração, logo vai nascer, logo está para nascer alguém. Então nós estamos vivendo esses últimos dias, só que, últimos dias, Ele me levou para duas posições dos últimos dias. A primeira delas é essa que eu acabei de dizer, é o tempo profético que estamos vivendo, que são os últimos dias. A segunda posição são os últimos dias de pessoas que estão morrendo, estão indo embora. Também nesse exato momento tem pessoas vivendo seus últimos dias, ou num leito de hospital, ou simplesmente porque chegou um momento da sua partida. Então são os últimos dias. Os últimos dias não é apenas profeticamente, numa projeção profética sobre escatologia, falando de Apocalipse, da vinda do fim, Zacarias e Ageu. Não. Muitos estão vivendo os últimos dias. E esses últimos dias estão sendo associados. Porque desde que tem a humanidade, desde que o homem pecou, existe morte, vida, morte, nasce, vive, morre, nasce, vive, morre. Então sempre tem os últimos dias de alguém. Desde que Adão pecou, há os últimos dias de alguém. Então os últimos dias sempre acontecem. Só que agora está somatizando, além dos últimos dias de uma pessoa individual, ou individualmente falando, também está sendo associado aos últimos dias da humanidade, no contexto em que ela está. E eu, daqui para frente, daqui uns dias eu quero colocar, eu vou passar para a igreja, não sei se põe em live, não sei se eles vão cortar, eu não sei, eu vou ministrar para a igreja, a respeito das 6 ondas, a respeito do que está vindo, de como está vindo, tudo escatologicamente, eu vou passar isso numa ou 2 lives. Porque eu preciso passar para as pessoas, eu não posso ficar para mim aquilo que no meu espírito Ele fala. Então eu preciso passar das 6 ondas. A primeira foi a enfermidade, o segundo é a focinheira, é aquilo que você carrega no rosto. Já vai tirar isso aí. Israel foi o primeiro país no mundo que já mandou tirar máscara, já deu liberdade. Ele sempre vai na frente, né? É o primeiro. Mas depois tem a terceira onda, que é a picada. Depois vem a 4ª onda, que vai ser a retirada do dinheiro, e por ali vai. São 6 ondas. Eu quero falar de cada uma delas. E trazer isso à luz das Escrituras, e trazer tudo isso num contexto mais esmiuçado. Porque são os últimos dias. Só que está associando esses últimos dias com os últimos dias de pessoas individualmente falando. Tem gente que está morrendo todo dia. E essas pessoas estão vivendo os últimos dias associados aos últimos dias. E quem de nós, eu acredito que todos nós, tem passado tempos de angústia. O que é angústia? A angústia é um amargo que você sente dentro da alma e que nada adoça. Isso é uma angústia. Não tem para onde você ir, porque não é questão de lugar, é questão de pessoa, só tem para quem eu ir. A única pessoa que eu posso ir é para Cristo, aos pés daquele que me criou. Em tempo de angústia, em todo tempo, mas um dia de angústia, fica muito claro que eu só posso ir para alguém, para uma pessoa. Eu só posso ir aos pés dele. E esse tempo de angústia que está se vivendo, a humanidade, e isso abraçou também a igreja vive tempos de angústia. Você provavelmente deve ter a sensação de que não há saída, não tem resposta, é um silêncio absoluto, não tem para onde ir, não tem o que fazer, porque realmente para onde não tem. A igreja tem que entender que não há lugar onde eu vá, existe uma pessoa para onde eu vá, para onde eu tenho que ir, mas lugar não, é uma pessoa. Essa pessoa é o meu lugar. E por causa da angústia, as pessoas estão correndo desta pessoa que é Cristo. E Ele me levou esses dias, na sexta-feira eu dei uma prévia aqui na oração, e Ele me levou esses dias a fazer uma releitura da Bíblia.
Eu estou fazendo uma releitura das Escrituras, mas eu estou começando pelo coração. No meio da Escritura, tem o livro dos Salmos, que não são 150, pouco mais de 130, porque repete, tem muitos salmos que repetem 3 vezes, outros repetem 2. Não é 150 salmos como todo mundo pensa, porque muitos deles são exatamente repetidos. Mas ele está me fazendo fazer uma releitura, eu estou relendo, fazendo uma releitura e com isso uma nova revelação, uma nova ótica no Salmo. Então eu quero abrir a Bíblia com você, porque eu não vou falar disso somente. Abra o Salmo 23. Ele me deu 2 salmos, eu vou ministrar um salmo hoje, não vou ficar só nele, obviamente, e o outro salmo amanhã. São os 2 salmos mais conhecidos, acho que de todo o mundo. O 23, muitas bíblias por este país afora, nos escritórios, nas salas de reuniões, tem uma Bíblia aberta nele, a folha amarela, e ele fica lá aberto assim, ó, Salmo 23. Ele é bonito, ele é bem visto, ele é desejado, ele me dá uma sensação maravilhosa. Então eu estou fazendo uma releitura exatamente dos Salmos, e eu vou começar justamente por esse Salmo, o 23, que é um período de releitura que ele me deu para fazer. Existem alguns personagens nas Escrituras, antes de você ler o Salmo comigo, tem muitos personagens nas Escrituras que terminaram a sua vida nesse momento em que estamos agora, vivendo um tempo de angústia, vivendo solidão, vivendo isolamento, vivendo abandono, se sentindo sozinho, sentindo-se abandonados, sentindo-se sem nenhuma perspectiva. E o apóstolo Paulo, o grande Paulo, aquele lá, o Paulo passou por isso. Depois eu vou falar dele em cima desse salmo, ele viveu esse salmo. Então Paulo passou por essas situações, e Paulo é um deles, um desses personagens. Pedro foi assim, Tiago foi assim, até João, que não morreu pela mão dos homens, ele morreu de velho, com a idade, morreu naturalmente, até ele ficou abandonado numa ilha. Depois ele volta para Éfeso, e ali ele vai terminar os seus dias. Até ele, que não teve esse tipo de pressão que os demais tiveram, jogados do pináculo do templo, como é Tiago, crucificado de cabeça para baixo, como é Pedro, homens que deram a vida pelo Evangelho, homens que fizeram muita história, e termina sozinho, termina num tempo de angústia terrível para cada um. E ele me deu algumas releituras, eu vou reler com você, e falar um pouquinho a respeito do Salmo. E eu vou ler só o verso 1. O verso 1, muitos de vocês que estão em casa nos acompanhando, deve estar escrito assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós sabemos que 90% das traduções vão dizer exatamente isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E como sabemos que falta muita coisa, fica na nossa mente a ideia de que ou ele não é meu pastor, por isso está me faltando tudo, falta saúde, falta dinheiro, falta amigos, falta direção, falta tudo. Então ele dá essa impressão quando eu faço essa leitura. Mas felizmente na tradução da qual a gente aderiu, que é a King, ele começa assim: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ou seja, ele sendo meu pastor, já fica subentendido que se eu tenho ele, nada mais me falta. Ou seja, eu estou dizendo que as coisas podem faltar tudo, mas ele não me falta. Eu vou ler uma tradução hebraica, eu tenho uma tradução hebraica, uma Bíblia hebraica, e eu vou ler o Salmo 23, o verso 1, para você entender se vai mudar um pouquinho a tônica. Eu aconselho você, quando vai estudar Salmo, quando o versículo está muito agradável à tua alma, estude em várias traduções, quanto mais antiga, melhor. Quanto mais perto assim dos originais é melhor. Eu vou ler o Salmo 23, o primeiro versículo só, numa tradução hebraica. A King diz assim, no geral diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A King diz: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ótimo, já melhorou muito, já mudou muito, porque ele não falta. Na Bíblia hebraica diz assim: Adonai é meu pastor, não preciso de nada. Mudou tudo, não mudou?
Porque Ele é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Tudo que eu precisava já tenho nele, é Ele. Ele é o que eu preciso. Se Ele é meu pastor, eu não preciso de nada. Essa é uma tradução hebraica. Quando você quiser comprar uma tradução hebraica, eu te indico. E eu uso ela. Às vezes para algumas pesquisas, algumas coisas que... Quando eu pego um versículo assim, eu vou pesquisar e no hebraico é muito bom. Então, o Senhor é meu pastor e não preciso de nada. Não vou falar sobre o contexto que Davi escreve isso, que eu já preguei sobre isso. Se você ler o Salmo 69, não agora, mas na tua casa estuda o Salmo 69. O Salmo 69, os irmãos de Davi, irmãos dele por parte de pai, querem matar Davi, eles querem afogar Davi no lago, afogar ele nas águas, na lama. E ali ele se vê sufocado, pede socorro. Porque ele diz assim, os meus inimigos são da minha própria casa. E ele num tempo de angústia, porque Davi ele era discriminado. Ele era discriminado, ele vivia atrás das malhadas e nem era considerado irmãos, porque ele só era filho por parte de pai. Mas não é isso que eu vou ministrar. É só para você compreender o Salmo 23. O Salmo 23, pela ótica escatológica, é um dos salmos mais tenebrosos que tem para alguém. É um dos salmos piores que tem para a nossa alma. O Salmo 23, você vai ver uma ótica hoje diferenciada, que ela é muito terrível para nós. Mas ele é uma realidade que Davi estava vivendo e profeticamente eu e você também estamos agora. E muitos agora estão vivendo ele mais intensamente. Então ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele começa declarando, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele está dizendo, falta tudo, mas Ele está comigo. Ele diz, em verdes prados, ou verdes pastos, me faz descansar. E para águas tranquilas me guia em paz. Você já viu uma pessoa cega andando pela rua? Uma pessoa cega quando vai atravessar um semáforo, hoje eles têm vários recursos, uma pessoa que tem deficiente visual, ele tem vários recursos hoje. Mas normalmente quando ele pede ajuda para alguém, já fizeram isso comigo. Vem alguém, bate no meu ombro assim, falou, você pode me guiar? Eu falei, posso. A pessoa engata no braço e vai andando, eu vou andando e ela vai andando comigo. Guiar não é empurrar, guiar não é obrigar a nada, guiar não é impulsionar, guiar não é arrastar, guiar é conduzir, é conduzir. O que está sendo guiado simplesmente toca naquele que está guiando, e o que está guiando vai andando, e eu que sou guiado vou. Mas o que o Salmo está revelando? Em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Davi está dizendo, eu não tenho paz, eu estou cego, eu não consigo ver nada, eu não tenho visão de nada, eu estou sem nenhuma visão, igual a igreja está hoje, ela não tem mais visão, ela não consegue enxergar o horizonte, ela não consegue ter nenhuma alegria em nada, é só notícias de morte, é só a família sofrendo, não tem mais perspectiva de nada. Isso alcançou a igreja, é um tempo de cegueira, porque muitos não vão buscar a luz da palavra. Então Davi está declarando, para águas tranquilas me guia. Se é para me guiar a águas tranquilas, ele está dizendo, eu estou no deserto, eu estou na sequidão. Quantos de vocês em casa está vivendo um tempo de sequidão e não tem visão de nada? Pois é, Davi. Você é o Davi de hoje. Você é o Davi de agora. Somos o Davi da vez. Tu és o meu pastor e nada me falta. Porque tudo que eu precisava é o Senhor. Então, deixa eu segurar na tua mão, o Senhor me guia. Me guia a águas tranquilas, em paz, porque eu estou no meio de uma turbulência, no meio de uma sequidão, nem água tem. Não há mais visão, me guia porque eu estou cego. A igreja está vivendo um tempo de cegueira, um tempo de noite. Na noite não se enxerga, é um tempo de cegueira. Os jovens não têm perspectiva de futuro. Os mais adultos não têm perspectiva de como dirigir os seus jovens. A humanidade perdeu a noção. Um fala que pode fazer isso, aqui levanta outro dizendo que não pode. Um quer direcionar você para a saúde aqui, outro quer direcionar ali. Aí vem jogo político, aí vem jogo financeiro. É um turbilhão de coisas, ninguém sabe nada. É um tempo de cegueira onde ninguém sabe nada. Mas Davi diz, Ele é meu pastor. Então eu não quero ouvir ninguém.
Eu vou pegar na tua mão e me guia a águas tranquilas. Porque eu estou num tempo de sequidão e não estou vendo nada, me guia porque eu estou cego. Então é um tempo de tenebroso, de escuridão. E é o tempo do fim, é um salmo escatológico, 23. E ele diz aqui, restaura-me o vigor. Porque quem fala restaura-me o vigor é porque ele está como? Forte? Não, ele está fraco. Quantos de vocês que estão aí assistindo, se sente fraco, não tem alegria, não tem força, não tem potência de vida para nada? Fraco, assim está Davi. Restaura-me o vigor. Esse restaura-me indica duas coisas. Primeiro, ele está fraco. Segundo, um dia esteve forte, porque essa para restaurar é algo que eu já tive. Um dia a igreja esteve forte, um dia ela teve visões, um dia ela estava bem. Aí vem as lutas, as batalhas, e aí perde tudo isso, está fraco, enfraquecido. Então ele fala, me restaura. Ou seja, traz de volta aquilo que um dia eu tive com o Senhor. Restaura a minha visão, me guia dessa sequidão. O Senhor sabe onde tem água, tu sabes onde tem águas tranquilas, o Senhor sabe, tu és aquele que ministra a paz. Então Davi está dizendo, restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, porque só há injustiça. Parece com hoje ou não? É o tempo de hoje. Ele diz, conduz-me. Se vai me conduzir, é a mesma condição do guiar. Eu vou segurar na tua mão, eu vou pegar aí no teu braço, o Senhor me guia a águas tranquilas, e me conduz ao caminho de justiça, porque ao meu redor é tudo injusto, é tudo estranho, é tudo injusto. Ele vivia essa dor, e ele projeta esse salmo inspirado pelo Espírito para nós hoje. Então é uma visão nova para você entender o Salmo 23, o contexto escatológico do Salmo 23. E ele diz, conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ou seja, nem liga para mim, é por tua causa mesmo, é para que tu sejas glorificado. Então o Senhor vai me conduzir, eu vou segurar na tua mão, o Senhor vai me conduzir, vai me guiar, vai iluminar, vai me levar às águas, e vai me levar por um caminho de justiça, tudo por causa do teu nome. Nada a ver comigo, tem a ver com o teu nome. Ele diz, é por causa do teu nome, para o teu nome ser honrado, porque eu já falei tanto do Senhor, e olha o estado que eu estou, olha como estamos vivendo, eu já proclamei tanto, já testemunhei a teu respeito, eu já falei da tua glória, já falei do teu amor, do teu esplendor, o Senhor é rei, eu já falei tanto, e agora olha que situação, então me guia por causa do teu nome, faça valer tudo aquilo que eu já falei a teu respeito, em louvor ao teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, veja, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, além de ter, da forma como ele diz, andando pelo vale da sombra da morte. Então você percebe que é muito terrível. Além de ter sombra, ainda tem um vale profundo. Então é um vale profundo, aí esse vale é profundo e ainda tem sombra. Só que essa sombra que está sobre o vale é de alguém, é da morte. Ou seja, tem a morte fazendo sombra, e na sombra da morte tem um vale. Eu estou lá. Davi está dizendo, eu estou ali. Ainda que eu ande por esse vale da sombra da morte, ainda que seja assim, não temerei mal algum. Por que ele está dizendo não temerei mal algum? Porque ele acabou de dizer, me guia. Se tu me guiares, ainda que eu venha andar nesse lugar, eu não vou ter medo. O grande problema hoje é o medo. A grande batalha hoje é o medo. Todo mundo está com medo de tudo, até da sua própria sombra. Ele olha para a sombra dele e tem medo. Será que é minha sombra? Será que é minha sombra? Ele fica com medo de si mesmo. Tanto medo. E o medo, irmãos, tem uma... Eu preparei uma mensagem, mas eu não sei se ministro, quando ministra isso, mas é sobre Pedro. Ele diz... Se é o mestre, ele diz assim, se és tu, manda-me ter contigo. Havia uma tempestade, ele vinha andando sobre as águas, e Pedro grita e diz, mestre, se és tu, ele dá um grito, manda-me ter contigo. E Cristo fala assim, vem. Ele desce do barco e vai andando. E diz lá que ele olhando, ele vendo as ondas, ele teve medo e começa a afundar. O medo nos afunda. O medo
paralisa, mas tem algo pior que o medo provoca, e não falam muito disso. Porque se você ler na tua casa, você vai ler o texto de Pedro andando sobre as águas. Ele diz assim: socorro. Ele pede socorro, ele clama por socorro. Porque ele estava afundando, ele começa a afundar, ele vê, sente medo, começa a afundar, ele grita por socorro. O texto seguinte vai dizer assim, que Cristo estende a mão e o toma. Olha que coisa, ele está gritando, socorro, porque eu vou perecer. Cristo estende a mão e o toma, leva para o barco. Falou, homem de pequena fé. Repreende ele com amor. Qual é o problema ali? Não é o medo, é que esse medo todo tirou de Pedro aquilo que também Davi não tem: visão. Vê que ele clama e pede socorro, e o texto diz que Cristo estende a mão. Se ele estende a mão, ele estava perto, mas ele não conseguia ver que o seu mestre estava perto, não precisava gritar. Se ele estende a mão e diz, ele grita por socorro como se o mestre estivesse muito longe. Não, ele só estendeu a mão e está pertinho. Quantas vezes ele está perto de nós e nós não vemos, e ficamos gritando, feito um desesperado, porque o medo tirou toda a visão. Se ele só estendeu a mão porque estava encostado de Pedro. Então, o medo está tirando a visão das pessoas, está deixando as pessoas cegas em relação ao Evangelho, cegas, céticas. Tem muito crente ficando descrente, ficando incrédulo. E aí, tudo por causa dessa situação, as incertezas e o medo. E Davi, ele vai dizendo assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Lembra? Tu és o meu pastor, se tu estando comigo, estou de boa. Ainda que eu vá pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Então a razão dele não temer é porque ele tem certeza que ele estava com ele. A tua vara e o teu cajado me protegem. Davi está dizendo assim, ó, o teu cajado vai me conduzir. A condução do mestre. O cajado, ele conduz aquele gancho, puxa pelo pescoço da ovelha, põe no caminho. Esse cajado, ele está dizendo, o teu cajado me protege, mas ele diz mais, ele diz assim, tua vara e o teu cajado. Ele está dizendo, o Senhor com o teu cajado me conduz, mas quando o Senhor desce a vara, dói, mas eu sei que também é para minha proteção. Ele está dizendo assim, eu não te solto por nada, porque eu sei que tanto a tua vara quanto o teu cajado me protegem. E nesse tempo do fim, quando você dá uma notícia falando que Cristo vem vindo aí, que não tem mais jeito, as coisas vão piorar, as pessoas querem ir embora da igreja. Não aceita a vara, só quer o cajado, só quer me conduzir para eu ficar rico. Não é isso, irmão, não é isso que a palavra está dizendo. Ela está dizendo que a tua vara e o teu cajado me protegem. Me protegem, ou seja, ele me protege me conduzindo e usando a vara. Porque filho teimoso tem que usar a vara. E tanto a vara quanto o cajado, ele está dizendo, Davi tem consciência, fala, me protege, eu sei que eu sou protegido. Então se eu for no vale da sombra da morte, não tem problema, porque eu sou protegido. O Senhor tem vara para mim, o Senhor tem cajado para mim. E tu prepararás um banquete para mim, na presença dos meus inimigos, plural, não é um inimigo só, são vários. É muito inimigo, irmão, é inimigo que não acaba mais, é muito inimigo, são vários inimigos, e ele está dizendo, tu preparas um banquete para mim, preparas uma mesa, um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. Ou seja, ainda que ao meu redor são inimigos que não acabam mais, eu sei que na casa do meu pai tem uma mesa e nela tem um banquete. Então ele está dizendo para o pai, eu sei que na tua casa existe, tu prepararás um banquete para mim. Se ele está pondo isso no futuro, já é uma projeção profética, por pior que o mundo fique, há uma mesa preparada para mim e para você, na casa do pai. Ó, eu vou, mas vos levarei para mim mesmo, vou, mas voltarei e vos levarei para mim. Então ele vai te levar para ele, e lá para onde ele te leva, há um banquete, há uma mesa preparada. E ele diz, me honrarás. Como que ele vai me honrar? Ungindo minha cabeça com óleo. Eu não sou honrado quando eu ganho muito dinheiro. Eu sou honrado quando há uma unção na minha vida. Eu sou honrado quando ele derrama óleo sobre mim. O óleo é símbolo da unção, da revelação, do próprio Espírito Santo.
O Senhor vai me encher do teu Espírito, eu sou honrado de ter o teu Espírito. Pode faltar tudo, falta dinheiro, vai faltar saúde, falta tudo, o tempo é de angústia, mas tu não faltas, e o Senhor unge ainda a minha cabeça com óleo, o teu Espírito é sobre mim, o teu Espírito me encharca, o teu Espírito vem para mim, fazendo transbordar o meu cálice. E ele diz mais, ele fala, a felicidade, aliás, voltando no transbordar, ele diz assim, tu me enches com o teu Espírito, ou seja, com óleo, e não é só para mim, é para transbordar. Não só me enche, me transborda, ou seja, o que tu tens para mim ainda serve para que eu sirva alguém. É para mim, é para o meu irmão, é para mim, é para o outro, é para mim e é para alguém que está abatido, alguém que está aflito, alguém que está ferido, alguém que está sofrendo. Estou transbordando. Para mim também está faltando, mas deixa eu te falar, tem óleo sobrando, e transborda para o outro que está aflito, estende a mão para o outro. E é isso que ele está dizendo, do transbordar do cálice. E ele termina dizendo, a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim, ou seja, eternamente. Ele já está dizendo, eu vou estar contigo eternamente. Isso tudo que está passando, é como diz, está passando, é passageiro, tudo isso é passageiro. Tem algo eterno. Isso tudo que é passageiro vai acabar, mas o que é eterno, é permanente, ele vai ficar. E ele está dizendo, eu habitarei habitarei na casa do Senhor. Por que ele diz, habitarei na casa do Senhor? Por que eu posso falar que eu habitarei na casa do Senhor? Vamos pegar a tua vida. Para que o Senhor habite em você e você seja a casa dele, o teu coração é casa dele. Ok? Quando eu abro meu coração, dou minha vida a ele, a minha vida, o meu coração, o centro da minha vida é a casa dele. Quando eu dou o meu coração e faço do meu coração a casa dele, o coração dele é a casa minha. Então Davi está dizendo, assim como o Senhor habita na minha casa, eu sei que eu habito na tua. Como o Senhor está no meu coração, eu sei que eu estou no teu. Ele tem certeza absoluta do amor que o Pai tem por ele, porque ele está abandonado, ele está sozinho. Davi está sem perspectiva, mas ele diz, tu és o meu pastor, e não me falta nada. Eu não preciso de nada, não falta nada, porque eu tenho tudo, porque contigo eu passo por qualquer lugar. E ele vai dizendo dessa maneira no Salmo 23. Isso é uma pequenina visão escatológica do Salmo, porque esse Salmo vivido é de agora. É o que você e eu estamos todos como igreja vivendo na terra. É tempo do fim, é tempo de angústia, é um tempo de clamar. Não é para abrir o Salmo, amarelar a folha do Salmo, não, é um Salmo de angústia, de pedido de socorro. É um Salmo do qual eu abro mão de tudo por causa dele. Um Salmo onde eu sei que ele abre mão de tudo por minha causa. É o Salmo 23. E aí tem um personagem na história, e aí eu quero que você abra a tua Bíblia em Timóteo, e eu vou pegar Paulo está vivendo esse Salmo. E Paulo está vivendo os seus últimos dias, e agora?